Irmãos, que tarefa, né? Que missão tão nobre, né? Que os irmãos me confiaram, ao mesmo tempo, missão, né, de grande responsabilidade, né? Porque, na verdade, o pastor Valdir, pastor de todos nós, é pastor. Meu pastor da igreja, amigo, um exemplo de pastor, um homem que, me lembro aí, né? Eu não era assim tão novinho não, mas eu me lembro quando eu me converti e vi o pastor Valdir aqui no bairro aqui, esse homem, como ele está hoje, ele, né, de braços dados com a sua esposa, vindo para a igreja, eu cumprimentava na rua assim, eu nem sabia quem era o pastor Valdir nem nada, mas depois que eu fiquei sabendo, olha, o pastor da Assembleia de Deus, que homem abençoado, que homem simples, que homem humilde, que serve, abençoado, né? Então a gente já, graças a Deus, criamos essa admiração e esse respeito pelo pastor Valdir. Glória a Deus por tudo que tem acontecido aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias aí, em 1 Crônicas, no capítulo 11, do versículo 17 até o 19. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? 1 Crônicas, no capítulo 11, vamos ver do versículo 17 até o 19. Todos encontraram aí? Importante os irmãos acompanhar a leitura, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, olha. Desejou Davi e disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses varões com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. Amém? Repita comigo assim: três valentes. Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por esta noite, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, Deus de bondade, de infinita misericórdia, possa falar conosco. O Senhor já tem falado nessa noite de várias formas, e venha também nos falar, Deus, através da tua palavra. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos dê a tua graça e abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, entender e praticar a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, só para a gente contextualizar aqui essa passagem, aqui em 1 Crônicas, no capítulo 11, Davi estava na caverna de Adulão. Saul havia morrido e Davi ainda não havia sido consagrado rei de Israel. Mas havia ali com Davi um exército, alguns homens, que talvez na sua Bíblia aí tem um título aí acima, aí, mais ou menos acima do versículo 15, pode ser que seja assim, os valentes de Davi, né? Na minha Bíblia diz assim, ó, feitos de três poderosos. E o próprio texto aqui no versículo 19 fala que isto fizeram aqueles três valentes. Então Davi era um homem muito respeitado, admirado, um homem ungido do Senhor. Davi é um homem que foi separado por Deus para ser um vencedor, para ser um líder, um homem para vencer as grandes batalhas.
O fato de Davi ter matado um gigante foi o início de tantas outras batalhas que ele venceu. E Davi se tornou um homem conhecido. E aqui na caverna de Adulão, Davi estava ali com o seu exército, o seu grupo ali. Mas eu posso dizer que era um exército informal. Não era o exército oficial de Israel, não. Mas eram homens que resolveram seguir a Davi por admiração, por afinidade, por respeito, no intuito de reconhecer em Davi a liderança que tinha Davi e por reconhecer que Davi tinha o Espírito Santo na vida dele. Então aqueles homens não eram um exército, como eu disse, oficial, mas era um exército de opção. Era um exército que seguia Davi porque escolheram seguir a Davi. Mas era um exército diferenciado. Não era um exército desses de homens medrosos, tímidos, não. Era um exército de homens valentes, de homens que na batalha se destacavam também. E nessa passagem, Davi falou assim: olha, quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Vamos pensar no contexto. Davi estava lá na caverna, em cima do monte. E aqui, junto à porta, estava o exército dos filisteus, o exército inimigo, o exército que havia matado Saul, o exército que estava acampado para destruir Jerusalém, para invadir a cidade. Então, quem estava naquele arraial eram os maiores inimigos de Israel. Estavam ali os homens mais perigosos, homens com espadas, lanças, vigias por toda parte. Mas lá no meio daquele lugar, daquele arraial onde estavam os filisteus, havia um poço. E Davi falou assim: eu queria beber daquela água. Quem me dera beber daquela água? E mais que depressa. A Bíblia fala que então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela. Ainda pararam lá, beberam a água no arraial do inimigo, arriscando suas próprias vidas. E então, após beberem, pegaram uma porção daquela água e levaram para Davi. Para Davi está aquela. Na hora que Davi viu aquilo ali, ele falou assim: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isso fizeram. Então, vou repetir novamente: aqueles três valentes. Lendo essa passagem, meditando, talvez nós poderíamos extrair daqui muitas palavras, muitos ensinamentos. Você poderia pensar em homens que são ousados, homens corajosos, como diz a Bíblia, homens valentes. Você poderia aplicar esse texto aqui de várias formas, mas eu gostaria nessa noite que a gente pensasse uma palavra que está aqui por trás deste texto, que faz toda a diferença, que fez toda a diferença no exército de Davi, que é a palavra honra. Amém? Repita comigo: honra. Honra. Novamente: honra. Homens que tinham o maior objetivo de suas vidas: honrar quem? Honrar o seu líder. Homens que deram a sua vida para honrar o homem de Deus chamado Davi. E aqui, meus irmãos, Davi, como era também um homem de Deus, ele não bebeu daquela água. Ele falou assim: olha, não vou beber o sangue dos meus amigos, mas ele ofereceu aquela água ao Senhor. Quando ele derramou a água na terra, era uma atitude de Davi oferecendo ela a Deus, oferecendo ao seu Senhor: Senhor, receba esse ato de honra que esses homens me fazem agora,
eu transfiro para o Senhor, e essa glória é tua e ao teu exército, e eu não vou fazer isso com os meus soldados. Mas isso aqui ficou registrado na palavra de Deus. Irmãos, fazendo uma pesquisa com a palavra honra, eu encontrei essa palavra 138 vezes na Bíblia, entre Antigo e Novo Testamento. Você digita lá naquelas Bíblias no computador a palavra honra em suas variações, honrar, honradez, né? Que foi honrado, etc. 138 vezes na Bíblia. E a Bíblia nos ensina que o cristão, ele deve honrar, ele deve entender o que significa essa palavra. É impossível nós vivermos a vida cristã desconhecendo essa palavra. É impossível você ser uma pessoa bem-sucedida, mesmo, não estou dizendo aqui apenas dentro da igreja, estou dizendo na vida, na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos. É uma palavra fundamental para que você seja uma pessoa bem-sucedida. E vamos ver aqui, olha só. Você seria capaz de colocar a sua vida em risco a favor de alguém? Se alguém falar com você assim, olha, eu queria, talvez venha falar com você, se coloca no lugar de um daqueles valentes da vida, e de repente você escutasse aquele desejo daquele homem de Deus, o que você pensaria? Você ia falar assim, que isso? Talvez você ia pensar com você, que coisa mais absurda. Davi está vendo que o inimigo está lá no acampamento. Davi sabe que é um lugar perigoso. Ele que fica com sede, vou levar água para esse homem, ou ele que vai lá e bebe essa água. Não é assim? Talvez a gente faria isso. Talvez você faria isso, talvez eu faria isso. Ele que se vire. Eu vou pôr minha vida em risco. Ele que resolve acabar, ou que fique com sede. Mas aí, irmãos, é que está a grande diferença nas pessoas que se destacaram na palavra de Deus e na vida das pessoas que se destacam na vida das outras pessoas, que se destacam no ministério, que se destacam na sua missão de vida, é porque eles pensam de uma maneira diferente. Então veja bem, os valentes de Davi fizeram assim. Os valentes de Davi não pensaram que aquele vá mesmo lá, o que ele fica com sede, que ele seguir. Eles se preocuparam em quê? Em honrar o seu rei, em honrar o seu líder. Não é isso? Olha só, a Bíblia diz assim, olha, como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Provérbios 26, versículo 1. Então, quando se fala de honra, a honra só não combina num lugar, é na vida do tolo. O tolo não consegue conviver com a honra. O tolo não pode ser honrado, porque o tolo, ele é inconsequente. Davi não era um homem inconsequente, está vendo? Ele pegou aquela água e ofereceu ao Senhor. Ele era um homem que ele pensava, ele era um homem que ele agia com temor, ele agia com um coração na presença de Deus, e ele agia sabendo, tendo convicção das consequências de seus atos, e ele sabia muito bem o que fazer quando alguém o honrava. Então a gente aprende o seguinte: honra é algo fundamental, mas nem todos têm a capacidade de receber uma honra, porque às vezes recebe uma honra, ele se perde, a pessoa se perde, esquece o caminho, perde o alvo e acaba se complicando todo e complicando também a vida de outras pessoas. Pois bem, vamos lá à definição da palavra honra. O que é honra? Nós vamos falar um pouquinho aqui mais adiante de outras coisas, mas veja bem, honra é o que? É uma decisão que tomo para atribuir a outra pessoa um alto valor, um reconhecimento e uma importância ao visualizá-la como um presente inestimável e ao permitir que ela tenha uma posição de grande respeito em minha vida. Então honrar é isso, é você ter uma pessoa num lugar especial na sua vida, é você ter uma estima pela pessoa, é você respeitá-la, não é isso? No hebraico, honrar significa aumentar o peso,
O hebraico tem esse sentido. Honrar é você aumentar o peso, é você atribuir. Olha, quando a pessoa fala, você para escutar. Quando você honra alguém, você escuta o que ela fala. Quando você honra alguém, você respeita as opiniões dela. Quando você honra alguém, você para pensar nas coisas que essa pessoa fala. Não entra no ouvido e sai no outro, não. Você para pensar. Isso é honra. É você atribuir peso. Às vezes tem 50 pessoas falando. Quando aquela pessoa a quem você honra, ela abre a boca, você para escutá-la. Isso é honrar. E olha só, desonrar é o contrário, é fazer pouco caso. Então, desonrar é isso aí, é fazer pouco caso. Desonrar, a pessoa fala, você não está nem aí. A pessoa te pede uma coisa, você não atende. A pessoa te dá um conselho, você não cumpre. A pessoa te faz um pedido, você não está nem aí porque ela pediu, não faz na hora. Os valentes de Davi poderiam fazer no outro dia, na próxima semana, mas eles não perderam a oportunidade de honrar o seu rei. Eles foram lá imediatamente, não deixaram o rei com sede. Eu vou matar a sede do meu rei, é agora, vamos lá nós três. E foram. E quando alguém coloca no coração o propósito de honrar, Deus está com ele. Deus abre o seu caminho, Deus o guarda, Deus o exalta, Deus está nesse negócio. E os valentes de Davi foram lá, no meio do olho do furacão. Eles foram no meio do formigueiro, no meio do ninho da serpente, e pegaram água e levaram para o seu rei. Olha só que atitude nobre na vida daqueles homens. Então, desonrar é fazer pouco caso, é não levar em conta os desejos da pessoa, a opinião da pessoa, é não levar em conta nenhuma das necessidades da pessoa. A gente se centraliza em nós mesmos, né? Então, a pessoa que é egoísta, ele vive desonrando. O egoísta é um campeão em desonrar, porque ele só pensa nele, só pensa no seu próprio bem-estar, só pensa no seu lado, não olha o lado do outro. Esse é o egoísta, é aquele que desonra. Mas a Bíblia fala e nos ensina o que é honra. Nós vamos falar outras coisas aqui para frente, olha só. E um ponto muito importante: a honra está baseada no ser e não no fazer. O que é isso aqui? Identidade e não comportamento. Davi, por que eu vou te seguir, Davi? Por que eu vou seguir a Davi? Eu disse aqui um detalhe importante: quando aqueles valentes estavam do lado de Davi, ele não tinha sido consagrado rei. Você seguir o rei é muito fácil. Você seguir uma pessoa famosa é muito fácil. Você seguir uma pessoa rica é muito fácil. Ele tem um carrão, ele tem dinheiro, ele paga almoço para você, ele paga lanche para você. Ele vive cheio de fama, os holofotes estão focados nessa pessoa, e você quer dar lá do lado dele, você ficar famoso também, para você também usufruir das benesses. Mas e quando a pessoa é pobre? E quando a pessoa não tem posses? E quando a pessoa não tem fama? E quando a pessoa é perseguida? E quando a pessoa é ameaçada de morte, como Davi estava ameaçado de morte? Davi foi ameaçado de morte por Saul. O rei de Israel queria matar Davi. Saul tinha um exército para matar Davi. Davi estava fugindo, mas os valentes falaram assim: nós vamos atrás desse homem, porque ele é o homem de Deus. Nós vamos estar com ele, porque ele é diferente, ele tem o Espírito Santo. Ele é um homem que ele tem unção na vida dele. Ele é assim, ele não tem nada, mas ele é um homem especial. E eu vou andar com esse homem, eu vou honrar esse homem. Amém? Você pode dizer amém? É muito fácil você honrar quem já está cheio de honra. É muito fácil você honrar quem já está lá no topo, lá em cima, aos olhos dos homens, né? Porque os homens pensam de um jeito, Deus pensa de outro. Então nós somos surpreendidos por Deus o tempo todo. Então preste bem atenção. Algumas pessoas acham assim: olha, eu vou te honrar hoje, porque você fez isso. Mas quando você faz uma coisa errada, você é desonrado. Isso não é uma atitude de honra.
Quem honra, honra sempre. Não estou falando aqui de passar a mão na cabeça, não estou falando nada disso, mas é honrar a pessoa, atribuir peso à pessoa, atribuir respeito. Olha só, algumas pessoas honram baseadas nas atitudes do outro, no que ele faz de bom, de certo ou de errado. Chega o filho, eu tirei nota 10, então eu vou te honrar. O outro aqui tirou 0. Você é burro, você não presta, você é incompetente. Aí quando esse que é incompetente, burro, que era não sei o que, tirou 10, agora eu vou te honrar. E o outro que tirou 10, agora tirou 0, incompetente. Isso não é atitude de honrar a pessoa não, porque a honra, ela está direcionada, nós devemos honrar e direcionar a nossa honra na identidade da pessoa, no ser e não no ter, no ser e não no fazer. Vocês estão aprendendo quem está entendendo? Diga amém. Eu vou te honrar porque você formou agora. Vou te honrar. Mas quando você carregava o carrinho de picolé na rua vendendo picolé, não queria nem saber de você. Isso aí é uma mentira da sociedade. Porque se você honra não é pelo que a pessoa tem, mas é pelo que a pessoa é. O que ela é especial para mim. Tem Deus na vida dela, é uma pessoa importante. Vou atribuir peso a essa pessoa. O que ela fala eu vou escutar, então eu vou honrar. Eu vou honrar. Glória a Deus, amém? A Bíblia conta a história de um homem lá no livro de Esther, chamado Mardoqueu. Um homem que foi honrado. Um homem que foi honrado pelo seu caráter. Um homem que foi honrado pela sua fidelidade. Um homem que foi honrado pela sua postura diante do governo, diante da sociedade. E a honra, a Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra, né? A humildade, ela vai na frente da honra. Então a pessoa, ele não tem que ficar reivindicando honras para si, não. A honra, ela acontece automaticamente. E quando Mardoqueu foi descoberto, o rei falou assim: onde está esse homem? Ele está ali na porta, lá sentado, uau. Traz esse homem aqui, põe esse homem no cavalo, coloca a capa nesse homem, desfila com ele na cidade, presta honra sobre esse homem. Mas porque ele era um homem humilde, um homem sincero, um homem de caráter, ele foi honrado. Ele foi honrado. Então a honra não é uma coisa que se pede, não é uma coisa que fica angariando, não. E quando Deus honra alguém às vezes, muitas vezes em silêncio. Porque quando Davi foi honrado por Deus, ungido por Deus, Davi estava na casa dele, na casa do pai dele, não tinha público, não tinha plateia, não tinha nada disso. Deus honrou. E depois, mais tarde, Davi foi honrado por todo Israel. Mas primeiro ele foi honrado por Deus. Amém? Então primeiro quem tem que honrar é Deus. Amém? Depois da glória a Deus. Aleluia. Mas honrar é algo profundo. Porque quem honra precisa ter uma visão espiritual. Muitas pessoas se dizem espirituais porque ora em língua estranha, porque pula, ou talvez não pula, fica de joelho orando, glória a Deus. Mas as pessoas que têm a visão espiritual é quem entende o que é honrar. Só quem tem a visão espiritual. Porque isso é um conceito que está caindo descrédito no mundo. O mundo não sabe o que é honrar, não. O mundo sabe aplaudir quando a pessoa está em cima e vaiar quando a pessoa está embaixo. Não é assim? Cada dia tem um herói do dia. Qual que é o herói de hoje? O herói de hoje é fulano de tal, é o jogador tal, é não sei quem, E amanhã, quem vai ser o herói do dia? Não sabemos. E aí, a imprensa esquece aquele de hoje e joga os holofotes no de amanhã. Mas nas coisas de Deus não são assim, não.
As coisas de Deus, elas permanecem para sempre. O que você semeia hoje no reino de Deus, você vai colher por toda a eternidade, meu irmão. Deus não vai se esquecer de você. Deus não vai esquecer do seu esforço. Deus não vai esquecer da sua postura. Deus não vai esquecer das suas atitudes. O homem esquece, o mundo esquece, mas Deus não esquece. Olha só, as pessoas de hoje não sabem o que é honrar o seu próximo. Só quem tem a visão de Deus sabe o valor da honra. Honrar e ser honrado. Quem honra também é honrado, mas quem desonra é desonrado. Sabe por quê? Você vai colher o que você planta. Você colhe o que você planta, meu irmão. Se você não sabe honrar, você também não vai ser honrado, não. Não pense você que aqueles amigos do mundo, aqueles amigos falsos, que está de olho no seu dinheiro, que está de olho na sua posição. Você acha que eles estão te honrando? É o devorador, o espírito devorador, que está devorando a sua vida, devorando o seu dinheiro, devorando o seu futuro. Mas Jesus, Ele te dá a vida, e vida com abundância. E Ele vai te honrar se você honrar. Olha só, deixamos de ser abençoados porque não praticamos a honra em nossa vida. Olha para a vida de uma pessoa que não honra. Olha para a vida dessa pessoa, irmão. Olha para a vida das pessoas que ficam desonrando o seu próximo. É uma vida triste, uma vida que está em ruína, porque não sabe o significado da honra. A gente está aqui na parte conceitual primeiro, depois nós vamos entrar na parte específica. Vamos correr. Pedimos a Deus para ter muitas coisas e esquecemos de pedir a Deus para estar com a pessoa certa. O que tem a ver isso? Você precisa identificar quem está ao seu lado, para se honrar. E tem uma passagem triste na Bíblia. Essa passagem, para mim, é uma das passagens mais tristes da Bíblia. É que Jesus falou assim: olha, o profeta não tem honra na sua casa. É uma passagem triste, irmãos. É uma passagem que se repete nos dias de hoje. Às vezes, nós temos pessoas do nosso lado, pessoas que nos amam, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que pagam preço por nós, e nós não sabemos honrar essas pessoas. A gente sabe fazer o quê? Dar chibatada nas costas. Chibatada. Não é assim? Dar chibatada. Às vezes nós temos misericórdia com todo mundo, mas não temos misericórdia com as pessoas da nossa casa. Às vezes temos misericórdia com aquele que está do outro lado do mundo. Ah, eu quero ser missionário, quero ir para a África, quero ir para não sei para onde. Mas a pessoa que está do lado da sua cama ali, ó, você não tem misericórdia nenhuma dessa pessoa. É assim que você quer servir a Deus? É assim que você quer ser missionário, você quer servir? É assim que você quer ser honrado? E essa passagem da Bíblia é muito triste, porque Jesus Cristo foi expulso da terra dele. Jesus Cristo poderia ter feito muitos milagres lá, mas ele falou assim: por favor, vai embora, sai daqui. Sai daqui, não te querendo que não. Olhava assim: vai ser filho do carpinteiro, mãe dele chama Maria, o irmão dele chama Simão, o outro chama o seu lá, José, esqueci o nome deles agora. Esse homem nasceu aqui, mas você não honra as pessoas, porque você foca nos defeitos dessa pessoa. Você esquece de ver a unção na vida dessa pessoa. Você esquece de ver que ele é ungido, que ele é um valente do Senhor. Você esquece de ver que ele foi levantado por Deus. Mas em casa isso não funciona. Não funciona. Não é assim? Não estou dizendo que é a minha casa, que ela falou, não. É a palavra, amém, irmãos? A palavra de Deus aqui. Né? Às vezes a gente tem ali aquela pessoa que está vivendo dobrado por você, pagando preço. E o que você faz? Pisa na pessoa. Aqui os bonequinhos falaram aqui, ó. A situação do pastor, né? É o burro de carga. Joga a carga nele, ele aguenta. Né? Joga a carga, mais pedra, né? Mais saco de farinha, mais saco de feijão em cima.
Joga em cima, deixa que ele carrega. Isso é falta de misericórdia. E nós temos que honrar as pessoas, as que estão longe e as que estão perto também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Em nome de Jesus, olha só. Então, olha bem quem está do seu lado. Ali em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 5, um homem estava junto de Eliseu, o profeta de Deus. Uma passagem clássica aqui do machado de Eliseu, o ferro cai na água. E quando aquele homem se viu em apuros, quem que estava do lado dele? O homem de Deus. E o homem de Deus imediatamente ajudou, prestou socorro, Deus fez um milagre. Então, quando você tem pessoas de Deus do seu lado, quando você tem homens e mulheres de Deus ali com você, quando você seleciona as pessoas com quem você tem andado, a sua vida vai bem, e você vai honrar essas pessoas, e Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, né? Tem pessoas que nos levam para o mal, as más companhias, pessoas que te afastam de Deus. Tanta gente está afastando os jovens de Deus, ele não vê. As pessoas vêm com aquele jeitinho ali te elogiando e tal, mas isso não é honra, não. Isso é a mentira do diabo, que o diabo quer te derrubar. Você acha que o diabo vai aparecer para alguém de chifre, fedendo, sujo, maltrapilho? Não. O diabo não é bobo, não. Bobo é aquele que acha que ele é bobo. E a Bíblia nos diz que nós não podemos subestimar o nosso inimigo. E aí, meus irmãos, as pessoas se envolvem com pessoas que o levam para o mal. Essas más companhias, né? Pessoas que te afastam de Deus. Não, eu sou chegado, sou amigo, vem cá, vamos não sei o que e tal. E aquela conversa mole. E as pessoas vão entrar na onda, vão cair na onda, vai cair na onda, porque está lá longe do mar. O mar é assim. A pessoa entra no mar e vem uma onda que leva ele um pouquinho para o fundo, ele não vê. Vem outra onda, leva ele mais um pouquinho, não vê. Olha só, você está lá no alto mar. E aí você não sabe nadar, ele vai afogado. A vida espiritual você tem que ter muito mais cuidado. Então tome cuidado com essas honras falsas aí do mundo, com essas honras falsas, essas honrarias mentirosas do diabo. As pessoas estão interessadas em alguma coisa que você tem, não estão interessadas naquilo que você é, porque a honra está baseada naquilo que você é, não naquilo que você tem. Porque diante de Deus, Deus não olha o que nós temos, Deus olha quem você é, quais são suas atitudes. E uma coisa que eu tenho visto hoje em dia, vocês me permitam falar isso, mas eu posso falar isso com muito conforto. Eu já passei por isso. Mas a pessoa entra na faculdade, começa a fazer um curso superior, ele acha que ele é melhor do que todo mundo. Ele acha que ele é o tal. Ele acha que ele pensa melhor que os outros, que ele sabe mais que os outros. Irmão, eu posso falar, eu sou formado, tenho 2 pós-graduações. Eu sou formado, eu tenho uma pós-graduação em finanças e tenho uma pós-graduação em gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Mas sabe o que eu sou diante de Deus? Sou um servo de Deus. Porque quando Deus olha para mim, Deus não olha isso não. Então eu vou dizer uma coisa: nós temos que honrar, valorizar aquilo que nós temos. Temos que valorizar aquilo que nós temos, mas nunca nós podemos deixar de lado os valores da palavra de Deus e nos esquecer de Deus. Olha, Deus quer te honrar, mas deixa Ele te honrar. Deixa Ele te honrar. Você tem honrado a Deus? Você tem honrado a Deus? Você tem honrado? Tem honrado a Deus com aquilo que Ele te deu? Mas aí a pessoa está pedindo a Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá, Deus tem misericórdia, mas o que Deus dá é sono. Isso é honrar a Deus? Isso é honrar a Deus, irmãos? Não é não. Olha só, tem pessoas que te levam para o mal, mas
mas tem gente que leva para o bem. Essa você tem que honrar. Quem são? Pais, amigos, líderes espirituais, pastor, né? Aquela pessoa que te exorta, te aconselha, a pessoa que te protege. Aqui os bonequinhos falaram aqui, não é que a coisa aperta, você lembra de quem, pastor? Oh, vou ligar para o pastor. Você lembra do pastor quando nasce? Você lembra do pastor quando adoece? Quando briga, quando morre o pastor? Vamos ligar para o pastor. O pastor tem que estar lá, não é? Pagando preço. E quem mais tem pago o preço pela sua vida? Quem mais? Você tem honrado essa pessoa que tem pago o preço por você? Você tem honrado, irmão? Olha só, como é que nós podemos honrar alguém? Já está caminhando no final aqui. Como que nós podemos honrar alguém? Olhando pela pessoa, respeitando, dar presente para a pessoa, ajudar, apoiar. Mas Jesus deu uma advertência também, uma outra passagem triste da Bíblia. Ele falou assim: esse povo se aproxima de mim da sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que passagem triste. Que passagem triste, irmãos. É na hora que a gente pula, festeja, mas na hora da guerra onde você está? Não é? E na hora da guerra, onde é que você está? Muitos querem ser honrados, mas não sabem honrar. E o último ponto aqui da mensagem: olha, quem devemos honrar? Quem? Já falei um monte de coisa aqui, né? Rapidinho. Olha só, em Provérbios 27, 18 fala assim: o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu Senhor será o quê? Honrado. Será honrado. O que atenta para o seu Senhor será honrado. Presta atenção na palavra de Deus. O filho honra o pai, e o servo o seu Senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes: desprezais o meu nome, e vós dizeis: em quem nós temos desprezado o teu nome? Malaquias 1,6. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está a honra do pai? Onde está? Deus está exortando o povo aqui, ó. Um povo que honra com os lábios, e o coração desse povo está longe. Não é isso? Em relação às coisas de Deus, né, irmãos? Exortação, né, irmãos? É ruim se exortar. Mas me perdoe, irmãos. Que pareça a mensagem, estou lá na minha casa, pastor. Deixa Deus falar aí, né? Nós temos que honrar primeiro a Deus na nossa vida. Primeira pessoa da sua vida é Deus. Primeira pessoa. Diz a Bíblia assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Provérbios 13, 9. E também aquela passagem lá de João 5, 23. Jesus falou assim: olha, esse povo honra com os lábios, meu coração está longe. Honra a Deus. Honra a Deus. Lá no seu trabalho, qual é o versículo da Bíblia lá no cima da sua mesa? Honra a Deus quando você sai para jantar. Honra a Deus quando você sai para almoçar. Honra a Deus na escola. Honra a Deus na igreja. Honra a Deus que Ele vai te honrar. Amém, igreja? Você quer se honrar com Deus? Então honre Ele. Coloque Ele em primeiro lugar da sua vida. Não deixe Ele lá no quartinho escuro, não. Olha só. Depois, não na ordem que é mais importante, não, mas ó, Deus é mais importante, com certeza. Depois eu coloquei aqui, olha, quem que nós temos que honrar? Os pais. Ai, ai, ai. Diz aqui, olha, é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 19. Honra teu pai. Irmãos, hoje em dia não, sempre teve problema assim, viu? Já não é de hoje. Mas é triste. O pai fala: entra aqui, ó. Sai onde? Não é o que o pai fala: sai aqui. Sai aqui no outro ouvido. Quando entra, pior que
achar que ele sabe mais do que o pai. É um tal dele achar que ele é mais esperto. É um tal dele achar que ele é fera demais. Olha, uma vez eu esqueci esses homens, deveria ter notado, mas não tem. Uma frase dizendo assim: olha, quando eu era jovem, meu pai era um herói. Eu era criança. Mas quando eu me tornei adolescente, eu falei o seguinte: se meu pai soubesse aquilo que eu sei, ele teria ido mais longe. Depois eu me tornei adulto, e aí eu falei assim: olha, se meu pai tivesse estudado as coisas que eu estudei, meu pai teria sido um homem muito bem sucedido. E aí depois essa pessoa se tornou velho, e ele foi lembrando o pai dele e falou assim: meu pai foi um grande sábio. E sabe o que é isso? É quando a gente para para pensar e fala o seguinte: olha, eu tenho muito que aprender na minha vida. Eu costumo falar isso aqui para a igreja, por onde eu passo. Meu pai é um velhinho, meu pai tem 82 anos. Meu pai deve ter, antigamente era a quarta série. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: eu vou tomar uma decisão, eu vou até meu pai. Falo: pai, eu estou pensando em fazer assim, fazer assado, o que o senhor acha? E vou dizer uma coisa para vocês: todas as vezes que meu pai fala uma coisa comigo, a palavra dele, ela faz toda a diferença nas minhas decisões. Eu ajoelho meu pai no nome de Deus, eu falo: pai, agora eu vou ajoelhar, o senhor ora por mim. Meu pai me abençoa, e quando meu pai me abençoa, eu sinto conforto, pastor. Eu sinto um aconchego. Aí eu falo assim: agora eu posso ir, agora eu estou abençoado. Glória a Deus. Olha, irmãos, as coisas de Deus, elas não funcionam do jeito que o mundo funciona. Não adianta a gente querer achar que a igreja vai funcionar de acordo com aquilo que eu penso, que eu acho, que a Bíblia vai funcionar do jeito que eu acho, que eu penso. As coisas não são assim, não. Nós temos que nos enquadrar nos princípios de Deus, nos valores de Deus, e assim nós temos uma vida abençoada. Às vezes nós não somos abençoados porque nós não queremos viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Cada um quer viver do seu jeito. Mas olha, igreja, em nome de Jesus, viva da maneira que Deus quer que você viva. Amém? E ainda mais dois pontos que eu quero frisar aqui. Temos que honrar as autoridades. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Está vendo? Às vezes o que tem de crente inocente, o que tem de crente mentiroso nas empresas, dando trabalho, fazendo coisa errada, escandalizando o Evangelho de Jesus, escandalizando a palavra de Deus, fazendo um monte de bobagem. Vai lá, crente, finge que está doente, pega atestado, arruma confusão, dá trabalho para o chefe. Crente não dá trabalho para o chefe, não, meu senhor. Crente tem que ser um funcionário exemplar. Mas todo mundo está fazendo isso. Não faça, você é servo de Deus, você não pode fazer. Você não vai fazer, porque você é um servo de Deus. O pessoal fala assim: que é isso, sei o que, papapá. Que é isso, rapaz? E o Deus que eu sirvo? E o Deus que eu sirvo? Ele está me vendo aqui, ele está olhando isso aqui. Eu não vou fazer isso, não. Honra a Deus, irmão. E honra as autoridades, honre as leis, respeite as leis. E ainda aqui, olha, por último aqui, aí chega aqui no ponto muito importante. Não estou falando aqui de todas as questões da honra, não, né? Que a esposa tem que honrar o marido, né? Que nós temos que, enfim, ter uma atitude de honrar os próprios corpos, nós temos que honrar o nosso corpo também. Mas eu queria aqui enfatizar aqui alguns minutos, alguns segundos talvez, que nós temos que honrar o nosso pastor. Amém, gente? Falei de honra aqui, vários aspectos da honra, mas nós temos que honrar o nosso pastor. A Bíblia diz assim: olha, os presbíteros que governam bem sejam estimados
por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Não sou eu que estou inventando, tudo que eu falei que eu não inventei nada, é escrito na Bíblia. Ame o seu pastor, ame o seu pastor, ame, apoie seu pastor, obedeça seu pastor. Às vezes o pastor convoca, ninguém atende a convocação do pastor, não. O pastor fala e no ouvido sai no outro. Isso não é honra, não, Deus. Isso não é honra. Entrar no ouvido e sair no outro não é honra, não é. Então aquela história, você quer me honrar? Dando um exemplo, né? Você quer honrar uma pessoa? Faça, talvez até em silêncio. Às vezes fica falando demais, na hora de fazer não faça. E a Bíblia fala o seguinte, que 2 filhos, o pai fez um pedido para 2 filhos. Um falou que ia, que não sei o que, ele não foi. Mas teve um que falou assim, eu não vou. Depois ele mudou de ideia, eu vou. Quem fez a vontade do pai é aquele que obedeceu. E às vezes a gente fala demais e age pouco. Não é assim? A gente fala, até fala que ama, eu te amo, especial para mim, você é tudo para mim, e na hora de honrar, não honra. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, o Senhor é tudo. E o coração está lá longe, está lá fora. Jesus não gosta desse tipo de coisa nenhuma. Jesus não gosta. Então, nós temos que honrar de verdade. Obedeça. Obedeça. Você quer honrar uma pessoa? Na hora que a pessoa falar uma coisa com você, escuta. Tem gente que quando o pai fala, outros quando o marido fala, outros quando o pastor fala, discorda de 99% que fala. Não pode ser assim, que negócio é esse? Esse pastor está viajando na maionese aqui, ué. O que o pastor está querendo fazer? Não sei o quê. Davi também deve ter viajado na maionese aquele dia. Lembra da passagem nós vimos aqui no início? Davi viajou na maionese. Eu queria beber aquela água no arraial dos filisteus. Os homens não questionaram, eles foram lá e fizeram. E levaram a água para o rei. Depois falou assim: ó, os valentes de Davi. Você quer ser um valente na casa do Senhor? Seja aquela pessoa que honra aquilo que Deus mandou você honrar. Nós estamos aqui honrando, não estamos idolatrando, fazendo bobajada com nada, não. Porque agora, só dando parênteses aqui, o que cai no YouTube agora vira bobajada do dia. O pessoal vai lá, não sei o quê, aquela palhaçada. Mas aqui não, nós estamos falando da palavra de Deus. Estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Porque de bobajada o mundo já está cheio, de palhaçada o mundo já está cheio. Nós estamos procurando aqui é andar na presença do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Amém. Olha só, apoie, obedeça, honre aquilo que Deus mandou você honrar. Você tem honrado seu pastor? Você tem honrado aquilo que Deus mandou você honrar? Amém? Vamos ficar de pé para a oração. Os valentes de Davi foram honrados, porque eles souberam honrar o seu líder. Está vendo? Escuta aqui, igreja. Você tem honrado seu pastor? Filho, você tem honrado seus pais? Você tem honrado? Para para pensar. Seu pai fala um negócio com você, você escuta. Esposa, você tem honrado seu marido? Você tem honrado? Ou você tem, se o marido falar, você fala bem. A última palavra tem que ser sua. Não é honrado, não. Não é honra. Honrar
é a pessoa falar, você, ainda que você não concorde 100%, mas você vai ouvir e você vai atender, porque Deus mandou você fazer daquela forma, e você vai obedecer a Deus, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Glória a Deus que nessa noite o pastor foi honrado aqui, pastor, merecidamente. Você vê a história do pastor Valdir, um homem abençoado, um homem de Deus. O pastor Valdir é um homem de Deus. Glória a Deus, que a igreja continue assim. Honre o seu pastor, ame o seu pastor, alivie a carga do seu pastor, tenha misericórdia do seu pastor, tenha misericórdia da família do seu pastor. Quando Jesus estava lá crucificado, que ele morreu, a terra abriu, o céu escureceu. Aí chegaram lá aqueles e falaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Agora é tarde. Agora é tarde, não adianta mais não. Acabou. A chance que você teve de honrar esse homem aí que está crucificado já passou. Agora aguenta as consequências. Ele agora será o seu juiz, não será o seu salvador mais não. E às vezes a gente deixa passar muita oportunidade na vida, mas nessa noite Deus está dizendo para nós: não deixe passar a oportunidade de você honrar aquela pessoa que você ama. Não deixe passar a oportunidade para você honrar aquela pessoa que tem pago o preço por você, que tem cuidado de você,